que é mais importante para você? A sua vontade ou a vontade de Deus? Está respondendo aí? Você tem certeza do que você acabou de responder? É interessante que só o fato de você pensar sobre isso, ou só o fato de você tentar responder a essa pergunta, deixa evidente que existe algo errado. Porque você não deveria nem pensar sobre isso. Não deveria existir nenhum tipo de conflito na sua mente sobre essa questão. O fato de você tentar responder já mostra que existe algo errado. Segunda provocação. Conta-se, acho que eu já contei isso aqui, mas tem muita gente que não conhece essa história. Conta-se que uma vez um rabino estava aconselhando um casal e a esposa estava atrás da porta ouvindo aquela conversa. E o marido falou uma porção de coisa, várias questões, e quando ele terminou de falar, o rabino virou para ele e disse assim: você tem razão. Você tem razão. Aí a esposa começou a falar depois e falou um monte de coisa que era contrária àquilo que o marido falou. E quando ela terminou de falar, o rabino disse para ela assim: você tem razão. Você tem razão. E eles foram embora. E a esposa, quando aquele casal foi embora, a esposa virou para ele e disse: olha, eu cometi um pecado, eu fiquei ali atrás da porta ouvindo a conversa de vocês, mas olha só, eu queria perguntar uma coisa para você. Você ouviu o homem falar e ao término da fala dele, você disse que ele tinha razão. Depois a esposa falou completamente contrário àquilo que o marido falou e você disse que ele tinha razão. Mas como assim? E aí o rabino virou para a esposa e disse: você tem razão. Como dizia um poeta brasileiro, todos têm as suas próprias razões. Todos têm as suas próprias razões. Quando você se depara com situações complicadíssimas ao longo da sua vida, você toma partido de que lado? Por exemplo, uma mãe que tem filhos jovens ou adolescentes. Eu tenho certeza que isso acontece. Quando ela se depara com situações conflitantes, em que um filho alega uma coisa, pede uma coisa, e o outro filho pede a outra coisa. E se ela atender um filho, ela vai desagradar o outro. Não tem como. Agradar um significa desagradar o outro. Do lado de quem que você fica? Por que você fica do lado da pessoa que você ficou? Os motivos que o levaram a ficar do lado daquela pessoa são justos, genuínos, honestos. Por que você ficou do lado que você ficou? Dito isso, eu quero entrar no capítulo e contá-lo, porque não dá tempo da gente ler o capítulo todo. E essas duas provocações que eu fiz no início, elas vão fazer sentido ao longo do que eu vou falar aqui agora pela manhã. Esse capítulo 20 de 1 Samuel descreve uma situação complicadíssima na qual o filho do rei,
do primeiro rei de Israel, Jonatas, se encontrou. Jonatas era filho de Saul, o próximo rei, era herdeiro do trono, e ele tinha um vínculo familiar com seu pai. Filho, herdeiro do trono. Mas capítulos antes, é dito que ele faz uma amizade, ele cria uma aliança com Davi, uma amizade, uma aliança pactual, e ele faz promessas de proteção a Davi até o fim de suas vidas. E aí, ele se depara com o fato de que Saul não suporta Davi, inveja de Davi. Saul quer destruir Davi de qualquer jeito, e Jonatas fica ali no meio. A quem eu agrado? Do lado de quem eu fico? Quantas vezes você já se deparou com situações assim? Do lado de qual filho eu fico? Do lado de quem eu me posiciono? O que Jonatas deveria fazer? Do lado de quem ele deveria ficar? Ele deveria ser fiel ao seu pai, que o cuidou, que criou dele, que tinha lá o vínculo familiar, ou ele deveria ficar do lado do amigo com quem ele acabara de fazer uma aliança para toda a vida? Jonatas não tem como administrar todas as variáveis, não tem. Ele não tem como conciliar as lealdades. Ele até tenta fazer isso. Em alguns momentos ele chega para o rei e diz: olha, Davi não fez nada, Davi não pecou, o que Davi fez contra você? E Saul em alguns momentos até releva, mas chega um momento em que Saul não aguenta mais, ele está decidido a matar Davi, e Jonatas ali no meio, e ele precisa decidir. A situação chega num ponto em que ele precisa decidir do lado de quem ele vai ficar. A situação chegou num nível em que ele precisa ou ficar do lado do pai para assassinar Davi, ou ele fica do lado de Davi contra o pai e perde um monte de coisas. Se fosse você, o que você faria? 1990, Rede Globo, você decide. Lembra disso? Década de 90. A situação do príncipe não era nada simples, nada. Imagine que ele decida ficar do lado de Davi. Perde o trono, a herança, a relação familiar, o vínculo com o pai. E como nós vamos ver aqui, ele pode perder a própria vida. Ele sabia que para proteger o trono, o seu pai seria capaz de fazer qualquer coisa, inclusive de matá-lo. Na verdade, isso aconteceu. Dá uma olhada aí no verso 33 do capítulo 20. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que Davi há de morrer? O que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o matar. Com isso, entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Jonatas tem muito a perder se fica do lado de Davi. Por outro lado, se ele fica do lado do pai, ele quebra a aliança que tinha feito com Davi. Ele poderia ser assassinado, não naqueles dias, mas ele poderia ser assassinado quando Davi fosse o rei, porque ele sabia que Davi seria o rei. Naqueles dias, quando havia uma mudança de dinastia, quando um rei morria e não era o filho quem assumia, mas era alguém de uma outra linhagem, ou seja, quando existia uma mudança de dinastia, o novo rei, ele matava todas as pessoas que pertenciam à dinastia anterior. E isso acontecia para que ninguém da dinastia anterior viesse a requerer o trono. É por isso que Jonatas, na sua aliança com Davi, ele
pede a Davi que no momento em que ele subir ao trono, ele poupe a sua vida e a vida dos seus filhos. Olha o que dizem aí os versos 14 e 15. Se eu então ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Ou seja, Jonatas tem muito a perder em qualquer decisão que ele tomar. O que ele deveria fazer? Nós não enfrentamos controvérsias dinásticas como essa que ele está enfrentando. Ao longo da vida nós não nos deparamos com situações idênticas a essa aqui, mas nós nos encontramos sim em situações extremamente complicadas. Quando nós nos depararmos com situações assim, o que a gente deve fazer? Pode ser que você esteja passando por uma situação semelhante hoje, nesse momento da sua vida. Diz o texto que Jonatas resolveu ficar ao lado de Davi, mas mostrando ali até uma certa ingenuidade, porque ele ainda não tinha certeza se Saul queria realmente atacar Davi. Então Jonatas e Davi elaboram um plano que envolvia uma mentira descarada de Davi. Depois você pode ler aí do verso 5 ao 7. Davi elabora um plano cheio de mentira. E muitos comentaristas têm criticado Davi pela sua clara transgressão da ordem divina de não mentir, por ele ser impulsionado pelo medo e não pela fé, como ele agiu em outras ocasiões. Diz o texto que por aqueles dias acontecia uma festa muito importante em Israel, que era a festa da lua nova. E como membro da corte, como genro de Saul, Davi precisava estar presente naquela festa. Mas, de acordo com os planos de Jonatas e Davi, Davi iria deliberadamente, propositadamente faltar à festa. E se Saul aceitasse a ausência de Davi, isso mostraria que Saul ainda tinha algumas boas intenções para com Davi. Mas se Saul ficasse zangado, a ameaça a Davi seria confirmada. E aí diz o texto que a festa começou, a festa durava vários dias. Duravam vários dias. E no primeiro dia, Saul percebe a ausência de Davi, mas fica quieto, porque aquele primeiro dia existia ali uma refeição ritual. E para participar dessa refeição, as pessoas precisavam estar limpas, elas não podiam estar contaminadas. E essa contaminação poderia acontecer por vários motivos. Então Saul pensa assim: bem, Davi não veio porque de alguma forma ele pode estar contaminado, então ele não veio hoje. Mas no segundo dia, que não tinha lá a refeição ritual, não existia desculpa para Davi estar ali. Saul percebe a ausência de Davi, e aí no verso 27, olha aí, ele questiona Jonatas. Ele diz: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem, nem hoje? Percebe o desprezo de Saul por Davi? É a primeira vez que Saul não chama mais Davi pelo nome. Ele diz: o filho de Jessé, o filho daquele camarada que não tem a mesma estirpe que a gente. E nesse momento, Jonatas dá uma desculpa tão esfarrapada que Saul percebe claramente a mentira. E ele percebe nesse momento que o seu filho não está do seu lado, mas está do lado de Davi. E olha aí no que deu. Verso 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde,
Não sei eu que elegeste o filho de Jessé, para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? A ironia é que Jonatas é, na verdade, o filho de um homem rebelde, não de uma mulher rebelde. Porque o Saul é o rebelde. E aí Saul ainda diz: para a vergonha daquela que o deu à luz. Essa expressão aqui se referia às genitais de uma pessoa. Isso significa que Saul está aqui usando um linguajar chulo para atacar o filho. Saul está aqui dando rédeas solta à sua ofensa. Ele está insultando o filho ao amaldiçoar a mãe dele, a sua própria esposa. Como ele se recusava a pleitear o favor do pai, até mesmo a sua mãe era amaldiçoada por ter parido um filho tão insolente como ele. Ele xinga o filho da forma mais deplorável possível. Ele diz coisas que não passam na censura. Jonatas fica do lado de Davi. Isso enfurece Saul. E diz o texto que ele fica do lado de Davi, sabe por quê? Porque Davi está do lado de Deus. E aqui está a resposta para as indagações. Do lado de quem nós devemos ficar? Jonatas fica do lado de Davi, porque Davi está do lado de Deus. Isso é algo enfatizado não só nesse capítulo, mas no contexto no qual o capítulo está inserido. Jonatas fica do lado de Davi, porque Davi está do lado de Deus. Nós não somos informados como que Jonatas descobriu que Deus havia designado Davi para suceder o seu pai, mas fica claro no texto que Jonatas sabe disso. E aí, ao invés de resistir à vontade de Deus, Jonatas coloca a vontade de Deus acima da sua. Sabendo qual era a vontade de Deus em relação ao trono, ele se compromete com a vontade de Deus em detrimento da vontade de seu pai. Jonatas sabe que ficar do lado de Davi custa para ele não ser o novo rei. Mas ele sabe que ao ficar do lado de Davi, ele fica do lado de Deus. Diante de tão grande dilema, ficar do lado do pai ou ficar ao lado do amigo, Jonatas resolve ficar do lado de Deus. Porque ficar ao lado de Davi é ficar do lado de Deus. Essa também, deve ser a nossa postura. Sempre que nós nos depararmos com situações assim. Essa também deve ser a nossa postura, mesmo que isso signifique ficar contra pessoas que nós amamos, mesmo que isso signifique perder posição e valores, mesmo que isso signifique colocar a nossa vida em risco. Você está entendendo isso aqui? Jonatas se coloca ao lado de Davi contra o seu pai. Jonatas amava o pai. Ele fica do lado de Davi, mesmo que ele vá perder o trono que por direito é dele. Ele vai ficar do lado de Davi, mesmo sabendo que o pai, como diz o texto, vai tentar matá-lo. Ele fica do lado de Davi, porque ele sabe que Davi está do lado de Deus. Então, diante de uma situação tão embaraçosa, Jonatas, ele confia em Deus para salvá-lo, porque ele sabe que Deus é aquele que é capaz de
ordenar os acontecimentos da sua vida. É como nós também devemos proceder. Do lado de quem a gente fica? Eu vou ficar do lado de Deus. E aquele outro lado ali, Deus vai arrumar as coisas. Não sou eu que vou arrumar aquelas coisas. Quem vai arrumar é Deus. O meu papel é ficar do lado de Deus. E é interessante que o texto mostra isso. O texto deixa evidente como que Deus arruma as coisas. O texto mostra que quando Jonatas abre mão do seu futuro, quando Jonatas abre mão do futuro da sua família, porque quando ele abre mão do trono, ele está abrindo mão de um monte de coisas, de um monte de benefícios por causa da sua família. Quando ele abre mão do seu futuro e do futuro da sua família, na verdade ele está garantindo o futuro e a proteção da sua família, ao se aliar a Davi, o próximo rei que será colocado no trono por Deus. Quando você continua lendo o texto bíblico, você vai ver que o único descendente de Jonatas que fica vivo, um camarada chamado Mefibosete, Davi o traz para perto dele, e Davi toma conta. Davi cuida para que ninguém ameace a vida de Mefibosete. Essa é basicamente a história do capítulo 20 de 1 Samuel. Quero fazer duas aplicações e aí com elas encerrar. Primeiro, assim como Jonatas, nós também devemos abandonar os nossos supostos direitos de reinar. Como que eu iniciei essa mensagem? O que é mais importante para você, a sua vontade ou a vontade de Deus? Assim como Jonatas, nós também devemos abandonar os nossos supostos direitos de reinar. Quem reina em nós? As nossas vontades ou a vontade de Deus? Quem governa as nossas decisões? A nossa conta bancária, o nosso lar? Quem governa a nossa conduta? Quem? Nós precisamos, o ensinamento da Bíblia, nós precisamos aclamar o descendente de Davi, chamado de Jesus, como Cristo, como Rei de Deus. Nós precisamos ligar o nosso futuro ao futuro dele, entregar a ele o controle das nossas vidas. Nós precisamos, assim como João Batista, que aceitou a realidade com respeito ao seu primo, dizer que é necessário que ele cresça e que eu diminua. E diz a Bíblia que por meio desse ato de renúncia, ou seja, quando nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, e aceitamos e tomamos para nós a vontade de Deus, é dessa forma que nós ganhamos um futuro debaixo da proteção de Deus. Jesus disse assim, num determinado momento, estava ali a multidão, os discípulos, e aí diz lá o Evangelho de Marcos, eu acho que no capítulo 8, e ele diz assim, venham aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, Jesus está dizendo, se você quer fazer a sua vontade, se você quer servir aos seus caprichos, tudo bem, você vai fazer isso durante um tempo, mas quando você morrer, você vai perder a sua vida. Agora, aquele que perder a sua vida, negar-se a si mesmo,
não fazer dos seus direitos, dos seus desejos, perdão, não fazer dos seus desejos o padrão da sua vida. Aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo meu evangelho, ele salvará a sua vida. Quem governa a sua vida? Os seus desejos, as suas vontades ou as verdades da palavra de Deus? Diante dos grandes dilemas que nos aparecem, nós valorizamos e honramos os princípios cristãos ou nós valorizamos as seduções da cultura e do mundo que nos cerca? Nós fazemos a vontade de Deus ou a vontade daqueles que estão ao nosso redor? Nós buscamos atalhos que desonram a Cristo ou nós ficamos ao lado de Cristo, mesmo que isso envolva perder tudo aquilo que Jonatas perdeu? O fato, gente, é que em muitas situações das nossas vidas, em muitos contextos nos quais a vida nos coloca, não existe alternativa. Não existe alternativa. Ou é ficar do lado de Saul, ou é ficar do lado de Davi. Não tem jeito. Ou é ficar do lado do mundo, ou é ficar do lado de Deus. Quem não é por mim, é contra mim, disse Jesus. Do lado de quem você fica? Nós precisamos escolher exatamente como Jonatas escolheu. Nós precisamos escolher entre, de um lado, paz com Cristo, e de outro, muitas vezes, paz com a nossa família, paz com os nossos amigos, paz com a nossa cultura. Porque muitas vezes, paz com a família, paz com os amigos e paz com a cultura significará guerra contra Deus e vice-versa. Para a maior parte de nós, essa escolha não é tão radical quanto foi para Jonatas. No entanto, se posicionar a favor de Deus sempre produzirá decisões difíceis de serem tomadas. Sempre. Em segundo e último lugar, cuidado, muito cuidado com o endurecimento do coração. Eu encerrei a mensagem semana passada falando sobre isso e quero novamente encerrar a de hoje falando sobre isso, porque o contexto da história que nós estamos analisando nos fala sobre isso o tempo todo. Saul se tornou um homem extremamente miserável. É impressionante como que Saul foi se corrompendo ao longo dos dias, semanas, meses e anos. Saul chegou a ser alguém sobre quem o Espírito de Deus estava sobre ele para fazer grandes coisas, e ele fez, mas ele foi se corrompendo com o tempo. Movido por inveja, ele desejou matar aquele que venceu Golias. Movido por inveja, ele tentou destruir a vida daquele que o povo amava. Movido por ira, ele tentou matar o próprio filho. E o texto bíblico, quem tem acompanhado a série de exposições, ou quem conhece a Bíblia, sabe disso. O livro de 1 Samuel vem mostrando ao longo dos capítulos que por falta de arrependimento, Saul perde conselheiros como Samuel,
ele perde a amizade de Samuel, ele perde a presença de Samuel. O grande homem de Deus, ele se afasta de Saul. O grande homem de Deus não fala mais com Saul. O grande homem de Deus não está mais perto de Saul. Ao longo do tempo, Saul vai se tornando um homem cada vez mais miserável. E o texto vai mostrando esse homem miserável, vil, no qual ele vai se tornando. E Saul vai protagonizar cenas ridículas, pífias, vergonhosas. Por exemplo, o texto vai mostrar lá na frente que, na sua busca por destruir Davi, por querer acabar com a vida de Davi, ele sai em perseguição a Davi, e lá no meio do deserto, dá uma dor de barriga nele, absurda, e ele entra numa caverna, para aliviar o ventre, é a linguagem bíblica, mas ele foi ali defecar, deu uma dor de barriga enorme, e o Davi, que estava dentro da caverna, escondido, vem por trás dele, corta um pedaço da roupa dele, deixa o Saul sair. E quando Saul sai e está lá diante do exército, o Davi aparece e diz: ô Saul, o que eu fiz para você querer me matar? Se eu quisesse destruir você, aqui um pedaço da sua roupa. Ele deve ter olhado assim, já era para eu ter te matado. Ou seja, eu vi aquela cena patética na qual você estava ali, aliviando o ventre. Eu pude te matar, mas eu não fiz isso. É uma cena que mostra a decadência daquele rei. E a vida de Saul, ela é encerrada de uma forma vergonhosa, trágica, na qual ele se lança sobre uma espada, ele se mata. Gente, eu leio o livro de 1 Samuel e fico me perguntando, será que se Saul soubesse que tipo de homem ele se transformaria, será que ele teria continuado pelos caminhos que ele trilhou? Eu pergunto para você, se há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, 10 anos atrás, você soubesse a pessoa na qual você se tornaria hoje, você continuaria trilhando os mesmos caminhos? Será que daqui a 15 anos, 20 anos, você vai ser uma pessoa da qual você não vai se arrepender se você continuar trilhando os caminhos que você trilha hoje? A Bíblia diz, através da vida de Saul, que quem flerta com o pecado, desobedece às ordens de Deus, pessoas que permanecem assim, nos seus caminhos tortuosos, ao longo de muito tempo, o coração vai endurecendo. E chega uma hora que não tem mais jeito. Lembra que a gente falou semana passada? Jesus virando para Jezabel e disse assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quis. Agora já era. Coração duro. O pecado leva o homem a uma vida cada vez mais miserável. É o que o Salmo fala, de um abismo que chama outro abismo. Escolhas erradas sempre levam pessoas a outras escolhas erradas, e na maior parte das vezes, irreversíveis. Por isso que arrependimento, na Bíblia, sempre que aparece o clamor ao arrependimento, ele vem com a entonação de urgência, sempre com sentido de urgência.
Arrependimento na Bíblia é para hoje, nunca para amanhã. A necessidade de arrependimento na Bíblia é sempre para hoje. Por isso que o autor aos Hebreus disse: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O que aconteceu com Saul? Pelo contrário, encorajem-se mutuamente uns aos outros. Quando? Todos os dias. Por que todos os dias? Porque a gente pode ter o coração endurecido. Por isso que exortação, encorajamento tem que ser todos os dias. Quando? Durante o tempo que se chama hoje. Por quê? Para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quem não ouve, quem vai prorrogando, quem vai deixando, corre sério risco de chegar no momento da sua vida que não tem mais volta. A vida de Saul deixa isso evidente. Ele foi deixando. Chegou numa hora que não teve mais jeito. Que Deus nos ajude e que Deus opere em nós aquilo que só Ele é capaz de fazer. Vamos orar? Ó Deus, tenha misericórdia de nós, os teus filhos e filhas. Que estas verdades aqui anunciadas sirva para abrir os olhos de corações, de pessoas com corações duros. Que estas verdades possam